Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas à página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Hoje, domingo, dia 30 de agosto, estamos chegando ao fim de mais um mês. Logo inicia-se setembro. Setembro é o mês da transição, né? O mês em que nós celebramos a primavera, a mudança de estação, enfim, aguardando ansiosamente o setembro. E assim nós vamos caminhando, ainda que online, prestando culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Tivemos há poucos momentos de canção com o nosso irmão Fabrício, bênção de Deus para as nossas vidas, e agora nós vamos meditar na palavra do Senhor. Então vamos iniciar este nosso culto orando. Senhor, nós agradecemos por este dia que se finda, pela noite que inicia. Agradecemos o teu cuidado, agradecemos o teu amor e a tua providência nas nossas vidas. Obrigado por cada irmão, cada irmã que estão assistindo a esta transmissão. Agradecemos por aqueles que assistirão depois também, ó Deus, pedindo bênçãos do alto céus sobre a vida de todos e de todas. Abençoa-nos agora na ministração da tua palavra. Prepare o nosso coração para que aprendamos de ti. Usa, meu Pai, segundo a tua vontade. Seja eu mero instrumento teu. Ilumina-me e capacita-me, ó Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Então, a você que está chegando agora, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso culto online. E para nossa meditação, dando continuidade em Atos, o último encontro que nós tivemos foi na sexta-feira, onde falamos da conversão de Saulo, e agora nós temos ainda a continuação da sua conversão. Então, Atos, capítulo 9, versículos de 10 até o 19. Atos, capítulo 9, versículos de 10 até o 19. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. É interessante e típico desse chamamento de Deus, essa resposta de aptidão, remete-nos a Isaías capítulo 6, por quanto do chamado de Isaías, eis a resposta que Isaías dá ao Senhor quando o chama: Eis-me aqui. Então, a resposta de Ananias remete à memória a pronta resposta do chamado dos profetas. Quando Deus chama o pequeno Samuel, ele é instruído por Eli também, lá no livro de 1 Samuel, a dizer: Eis-me aqui, Senhor, o que o Senhor quer de mim, etc. Então, a prontidão, uma resposta profética, né? Uma resposta que remete a essa prontidão do chamamento, lembra o chamamento de alguns profetas. Então, o Senhor fala com Ananias através de uma visão, meio extraordinário de Deus revelar a sua palavra, revelar a sua vontade antes do cânon, antes da Bíblia escrita. Então, antes de termos a Bíblia escrita como a temos agora, era comum Deus falar, ainda nesse ínterim, né, nessa construção do Novo Testamento, falar de várias maneiras, inclusive nós temos com Ananias aqui uma visão, um modo extraordinário de Deus se revelar, não um modo específico, algo que foi para Ananias, não necessariamente algo que se repita hoje. Então, através desta visão, Deus chama Ananias. O nome Ananias é bonito, e esse Ananias não tem nada a ver com Ananias da Safira, que nós já estudamos anteriormente. Ananias quer dizer o Senhor é gracioso, das palavras Haná, graça, da onde vem o nome comum Ana. Então, Ana vem do hebraico Haná, quer dizer graça, e Iá, que era o sufixo para dizer que era do Senhor, né? Então, Ananias, o Senhor é gracioso. Então, diante desta visão,
desse chamamento de Deus, desta conversa extraordinária, né? Fora do ordinário, extra comum. A Ananias, a resposta dele é de prontidão. Isso revela o caráter deste homem de Deus, a intimidade dele com Deus e mais a prontidão em servir ao Senhor. Então o Senhor lhe ordenou. Veja, é um imperativo, né? A palavra de Deus é um imperativo, Ananias. Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Esta rua, ela é extremamente conhecida no mundo antigo, e ainda hoje, quando nós temos os escritos paralelos que remetem ao tempo, né, do Novo Testamento, esta rua é famosa até hoje, né? Haviam colunas coloridas, enfim, era uma rua muito especial, chamada Rua Direita. Por que esse detalhe, esse detalhamento? Lembremos-nos que, diferente dos outros livros da Bíblia, tanto no seu Evangelho quanto aqui em Atos, Lucas, né, seguindo a tradição que diz que o autor é Lucas, o médico, companheiro de Paulo nas suas viagens, então ele, por ter esse ideal de historiografia, apesar de não ser uma história dos dias de hoje, né, história como a era 2000 anos atrás. Então esse detalhamento é importante, ele quer situar, ele quer detalhar para dar veracidade, para dar força, para dar embasamento ao seu argumento histórico. Então, a Rua Direita, na casa de Judas. Judas era um nome muito comum nessa época do Novo Testamento, tá? Assim como José, assim como o próprio nome Josué ou Jesus, Jesus é a forma grega, né, do nome Josué, do hebraico Josué. Então, o nome hebraico de Jesus era Josué, o nome grego de Jesus, Jesus, tá? Então, era muito comum entre os judeus, o pessoal da Palestina, esse nome Judas. Então, ele vai até esse lugar e Saulo, apelidado de Tarso, ou seja, geralmente o sobrenome da pessoa não era sobrenome como nós temos hoje, né? Porque de Tarso, a cidade, né? A região que ele pertence. Então, uma maneira de identificar as pessoas, muitas vezes, era pelo nome do pai. Lembra quando Jesus vai se referir a Pedro como Simão, filho de Jonas? Simão Bar Jonas, né? Então, a identificação como filho de quem que é, ou até do local. No caso, o Saulo, aquele que é de Tarso, pois ele está orando. O homem que teve aquele encontro com Jesus Cristo no caminho de Damasco, que fica cego diante daquela luz que o fere, aquele que ouve a voz do Cristo que é perseguido no lugar dos seus discípulos, que Saulo perseguia, ele está orando agora. Imagine como está o interior desse homem após esse encontro extraordinário, maravilhoso com Cristo. E ele está ali orando. Lembram-se que ele também estava jejuando, já. O versículo 9 vai dizer que ele estava há 3 dias sem comer e sem beber. Então, um ato de reflexão, mas também um ato penitencial. Saulo estava pensando em toda a perseguição que ele fez à igreja, toda a sua atitude, o encontro que ele teve com Cristo. Então, estava ali naquele processo de regeneração, reavaliando, reformulando, repensando toda a sua vida, todos os seus valores, todas as suas atitudes e arrependendo-se. Quando nós somos confrontados por Cristo, quando nós somos convertidos por Jesus, o sentimento de arrependimento é muito forte em cada um de nós. Então ele está ali orando sobre tudo o que havia acontecido com ele. E viu entrar um homem, né, é Deus relatando a visão de Saulo a Ananias. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. A imposição de mãos, lembre-se, né, Saulo fica cego naquele ato, a luz fere os olhos de Saulo. Até para fazer um joguinho literário, né? Fica bonito redacional isso. O cego, que era perseguidor, e agora ele enxerga e é perseguido. Uma coisa nesse sentido. Essa ideia de cegueira traz essa ideia de pecado, mas também de conversão. O cego que volta a enxergar no Novo Testamento é um símbolo para isto, né? E o impor a mão aqui por parte de Ananias representa várias coisas. A imposição das mãos é uma ordenação, ou seja, Ananias pode ser esse que impõe as mãos e representa o próprio Deus ali para ordenar Saulo, o apóstolo dos gentios. Seja uma maneira carinhosa de tocar alguém que foi cegado por Deus, porque uma pessoa que sofria uma pena de Deus nesta época, visto como uma doença, era tido como alguém maldito e as pessoas não poderiam tocá-lo, porque se tocassem ficariam impuros. Então, essa ideia de impor as mãos também pode significar uma ideia de carinho, uma ideia de afago, uma ideia de aconchego. Tá?
E essa ideia da cura que vem através desse ato. Mas não é a imposição de mãos que cura a vista, é o poder de Deus. Versículo 13. Ananias, porém, respondeu. Ananias agora vai falar, Senhor, peraí, deixa eu argumentar um pouco, né? Isso é natural da redação de Lucas, nós já vimos isso, né? Esse retrocesso lucano, né? Ele está tratando algo aqui, ele costuma colocar algo a mais, né? Ele dá uma embelezada no texto, uma enriquecida no texto. É óbvio que Ananias estava apto, né? Mas ele querer registrar essa contra-argumentação de Ananias é justamente para dar ênfase no Saulo perseguidor. Mas Deus sabe quem é esta pessoa, né? Óbvio que Deus sabe, mas então esse diálogo de Ananias é para dar mais força na conversão, no contraste de quem era Saulo, de quem ele virá a ser, né? Saulo, que o nome dele grego é Paulo. Né? Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitas pessoas tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Vamos lembrar, ele tinha cartas para perseguir, para prender homens e mulheres, arrastá-los de fora da sua casa. O capítulo 9 inicia falando que ele aspirava e tinha intento de morte contra os cristãos. Então, Ananias argumenta, mas esse homem é um perseguidor. E o próprio Ananias ir ao encontro dele, pô, se eu for ao encontro dele e falar que eu sou cristão, eu corro algum risco, né? Mas o Senhor lhe disse, né, nesse êxtase, nessa visão, esse status que Ananias tem aqui, quase que lembrando os profetas do Antigo Testamento, apesar dele não ser profeta, né? Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Instrumento escolhido aqui poderia ser melhor traduzido por vaso escolhido. Vaso escolhido é uma expressão que nós chamamos hebraísmo. Então, agora a ideia aqui, né? Veja como que Lucas é inteligente na construção literária. Ele tem conhecimento dos hebraísmos, né? Das expressões hebraicas. Então, era muito comum, né, usar esse termo vaso escolhido no sentido hebraico para dizer que aquela pessoa, sendo um vaso e escolhido, né, remetendo à ideia do oleiro, o vaso não tem muita escolha. Né? O vaso não tem muita opção. Ele é o que o oleiro, o indivíduo que faz o vaso, quer que ele seja. E no caso aqui, Deus chamando Saulo de vaso escolhido, né? O Almeida optou pela tradução de instrumento, mas literalmente seria vaso escolhido, esse hebraísmo, para dizer realmente, né, aquela ideia, Jeremias trabalha um pouco essa ideia do oleiro, o vaso nas mãos do oleiro, ele faz da maneira que ele quer, e o próprio Paulo vai trazer essa analogia em Romanos 9, que nós já estudamos aqui, do vaso e do oleiro, e etc. Agora, Saulo é o vaso nas mãos do oleiro. E mais, ele é o vaso que é escolhido, ou seja, o propósito na vida de Saulo é anterior a qualquer coisa. Né? Veja a conversão de Saulo, a maneira que a graça é irresistível, ele não consegue resistir, é irresistível o que Cristo faz. O chamado de Cristo sempre é irresistível. E agora ele mesmo é chamado de vaso escolhido. O termo escolher aqui, eu já disse várias vezes, mas literalmente vaso escolhido, vaso que foi escolhido de antemão, que teve um destino traçado anteriormente, pré-determinado. Tem essa ideia aqui, né, de escolher. Mas ele foi escolhido com uma finalidade de missão. Levar o meu nome, ou seja, testemunhar publicamente que agora ele é cristão, diante dos gentios, diante dos reis e também diante dos filhos de Israel, estes mesmos que viram o Saulo perseguidor, fariseu, ferrenho, inimigo da igreja de Cristo, agora aquele que vai professar Cristo diante de Israel e diante dos gentios, ou seja, dos estrangeiros. Versículo 16. Pois eu lhe mostrarei. O versículo 16 é muito forte. É muito forte. E não é aquele forte no sentido avivado, não, né? Forte no sentido literário mesmo, né? Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Sofrer aqui tem um verbo grego que é usado até para
patós, doença, depois patologia, né? Não tem, às vezes falo patologista, mas então uma ideia assim de sofrer, mas uma ideia, um sofrimento profundo, um sofrimento que faz perecer. Então não importa perecer pelo meu nome, né? Para o pessoal que é químico, é oxidar pelo meu nome. Então, uma coisa de se degradar mesmo. O próprio corpo, as emoções, enfim, ele vai se desgastar, né? Ele vai acabar-se pelo meu nome. O perseguidor, e Deus já anuncia a Ananias o seu fim, o perseguido. E nós vamos acompanhar os relatos e as viagens de Paulo aqui em Atos e vamos ver o que ele enfrentou. Importa sofrer pelo meu nome, o nome de Jesus, tá? Quando fala que o Senhor fala aqui, o termo Kyrios, que é empregado ao Senhor, então quem dá essa visão a Ananias é o próprio Jesus, né? Depois o Ananias vai dizer isso. Pois lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E depois Paulo chama isso de dádiva, né? De presente, de dom, de poder sofrer por Jesus. Então Ananias foi e entrando na casa impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus. Então veja, a visão que Ananias tem é de Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Eu quero ressaltar um detalhe nesse versículo, que é a maneira que Ananias chega-se e se refere a Saulo. Saulo, irmão. Saulo, irmão. Poderia ser traduzido por meu irmão também aqui, né? O grego dá essa ideia, Saulo, meu irmão. Poderia ser traduzido dessa maneira, né? Há uma particulazinha grega ali no texto grego que dá essa ideia. Saulo, meu irmão. O que você espera ouvir de um cristão, sendo que horas antes, dias antes, momentos antes, 4 dias atrás, ali 3 dias atrás, ele era o maior inimigo da igreja, que mandou prender, e provavelmente pode ser até que desses cristãos, muitos foram mortos a título de Estevão. E agora Ananias se refere, que nome maravilhoso, né? Ananias, o Senhor é gracioso, né? Fala muito sobre esse momento. Chega para Saulo e fala: irmão. Imagina o impacto que isso tem na vida, no coração, nos ouvidos de Saulo. Eu persegui esse pessoal, o próprio Jesus veio ao meu encontro, e agora esse pessoal que tinha todo motivo de fazer o que eu fazia com eles, ele vem e me chama de irmão. Essa é a ideia de inclusão, de seja bem-vindo. Você faz parte da comunidade porque foi Deus que o trouxe. Olha a abordagem que Deus requer de nós cristãos, aos pecadores que são convertidos, não importa o seu passado, não importa as suas obras de outrora, nós não podemos rotular, julgar pessoas pelo que elas foram ou fizeram. O que importa é o que Cristo fez e faz na vida delas a partir da conversão. Então não importa aquela mulher o que ela foi, aquele homem o que ele foi, o que importa é o que ele passa a ser em Cristo. E não passa a ser perfeito, tá? Mas o nosso papel enquanto igreja, representados aqui por Ananias, é dizer a estas pessoas que se aproximam da igreja, irmão, irmã, ou seja, nós temos um vínculo familiar agora. Bem-vindo à nossa família. Versículo 18. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Agora o doutor Lucas deixa o seu conhecimento médico, né, aparecer aqui. Então, esse detalhe de caiu como com umas escamas, enfim, né, o tornou a ver, esse relato, né, ou seja, poderia simplesmente dizer tornou a ver, mas esse detalhezinho é uma linguagem médica, tá? É um termo comum na medicina antiga, então para referendar, talvez para dar força redacional a Lucas, o doutor, o médico, como autor de Atos. E tornou a ver. Mais do que recobrar a vista física, veja que em Cristo, agora Saulo vai poder enxergar a vida como realmente ela é. Ele vai poder ler a escritura do Antigo Testamento realmente como ela deve ser lida. Ou seja, ele vai ter que, como uma criança, reaprender a andar, a se alimentar, enfim. A conversão é de novo um novo nascimento.
Se pensamos como um novo nascimento, o recém-convertido é como uma criança. Então ele vai redescobrir, vai reaprender, vai ter que reavaliar toda a sua vida. Então, mais do que a vista física, né? Agora ele pode enxergar com olhos espirituais, de fato, a Cristo e a revelação de Cristo na própria Bíblia no Antigo Testamento. Não é à toa que Paulo se torna o maior escritor do Novo Testamento e o maior doutrinador do Novo Testamento. Vou inventar um número da minha cabeça aqui, mas 70% do que é aspecto doutrinário dentro do Novo Testamento, nós encontramos em Paulo. Paulo, ele trabalha muito esse aspecto doutrinário, de instrução, é o doutrinador das igrejas nas suas cartas, é o que mais entra nesses assuntos, né, de ensinar, de confrontar, né, é um grande autor. Mas ele teve que reaprender tudo a partir de Cristo. A seguir, levantou-se e foi batizado. Então, que maravilha, né? E essa ideia aqui dá uma ideia meio que de imediato, né? Eu não sei se deu tempo de achar um lago, um rio, um poço, né? Mas eu não sou muito bom exegeta, né? Nem fui o melhor aluno de grego, mas eu tive o melhor professor de grego disponível no Brasil à época, depois que o Dr. Valdir Carvalho Luz veio a falecer, né? Eu tive o melhor professor à disposição, que foi o Dr. José Roberto Cardoso. Então, um pouquinho que ele nos ensinou fica aqui. Então, a gente lembra alguma coisa de sintaxe, morfologia e estuda. Mas a ideia do a seguir aqui parece dar uma ideia muito de continuidade. Assim. Parece que após a oração ali, a coisa já foi. Né? Então, pode ser que o batismo dele não tenha entrado dentro da água. Às vezes foi um pouquinho de água ali e derramou uma aguinha só na cabeça de Paulo, né? Mas também a gente não sabe. Só que essa ideia de dinamismo, assim a gente implica aí com o povo batista um pouquinho, mas nós amamos eles, né? Não tem questão estética, litúrgica, né? Mas a ideia imediata aqui parece que a ideia é que o Saulo já foi batizado ali mesmo, né? Parece que o Ananias orou, impôs as mãos, ele começou a enxergar, já foi lá, alguém arrumou uma canequinha d'água, já despejou água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ali, já, né? E foi batizado. Essa dá um dinamismo para o texto, tá? Pelo menos literário, redacional, né? Dá essa ideia de fatos sucessivos. Versículo 19: e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Então ele fica ali. Essa ideia sentiu-se fortalecido, né? Também é uma ideia de depois do longo jejum. Esse fortalecido aqui não é uma ideia espiritual, né? Apesar de a gente sugerir essa leitura, mas ficou com o corpo fortalecido. Mas uma evidência que pode ser Lucas, o médico, o autor, né? Então, essa ideia de que ele estava muito abatido e agora ele não está mais abatido. Acabou-se o jejum. A penitência foi, né, houve penitência, o ato penitencial dele agora, ele conheceu o perdão de Deus através de Cristo. E ele não vai embora imediatamente, diz que ele ficou alguns dias ali com os discípulos, provavelmente aprendendo, conversando, estudando, etc. Né? Então, nós temos aqui, mais uma vez, a dinâmica do que houve logo após a sua queda, né, do cavalo ali a caminho de Damasco e o encontro agora de Saulo com Ananias. Eu acho que esse texto ilustra muito bem a nossa própria vida, né? Imagine se Cristo fosse estabelecer critérios para sermos salvos. Não, ó, você tem que se enquadrar nesses bons critérios aqui, que eu só vou salvar gente boa. Mas a própria Bíblia fala que não há um justo sequer. E olhando para Saulo, o perseguidor, aquele que é útil agora nas mãos de Deus, né, como o maior missionário do Novo Testamento, o maior autor, enfim, o perseguidor que se torna um instrumento nas mãos de Deus. Gente, Deus não converte estereótipos de pessoas, Deus converte pessoas. Eu vou falar o que eu disse na sexta-feira. Não temos que estabelecer um padrão de conversão ou dizer, aquilo é impossível. E essa pessoa aí, enfim. Veja, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não cria critérios. Esse aqui vai converter, porque teve uma vez que ele deu carona para uma pessoa. Esse aqui ele vai vou escolher aquele ali para ele converter, porque vai chegando o Natal, ele compra a cesta básica e distribui para os pobres. Veja, não há critério para a conversão, porque ninguém é salvo por obras. E diante de Deus, as nossas obras de justiça são trapo de imundícia, segundo Isaías. Então,
essa conversão de Saulo. E mais do que convertendo, olha, o homem era perseguidor. Ah, então vamos deixar ele uns 5, 6 anos aí na igreja, ó, no banco ali, ó, para ver se ele converteu mesmo. Vamos provar ele, né? Veja, não há, a conversão se dá e Deus o usa, né? Ele se torna o apóstolo dos gentios. Então, muito cuidado no seu critério, porque 100% das vezes o seu critério não é o critério de Deus. Isso deve nos dar uma grande esperança. Talvez você tenha um familiar, um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, um filho, uma filha, um sobrinho, uma amiga, um amigo, um conhecido, que a família é caso perdido. É caso perdido. É gente que não tem condição. Não diga isso. A conversão de Saulo marca para cada um de nós uma esperança de que Deus converte pessoas e não leva em conta o seu passado. Porque se Deus fosse levar em conta o meu passado antes de ir para a igreja e dizer quem eu era, quem eu fui na minha adolescência ali toda, até minha conversão ali para os 15, quase 16 anos, né, o que eu vivi, a vida pregressa minha, Deus fosse avaliar, de fato, eu era um caso perdido para minha família, para os meus irmãos, e Cristo não fez caso disso. Ele me converteu. E mais do que isso, né, por ironia de todos aqueles que achavam impossível algo acontecer na vida do jovem tão rebelde, tão maluco que eu fui, me tornei pastor. Então, até eu penso, poxa vida, que contraste, né, você viver dessa maneira. E assim ele faz com as nossas próprias histórias, né? Cristo, ele nos escolhe sem critério. Ele morreu pelos nossos pecados. Então, se você tem algum caso perdido aí, não perca a esperança em Cristo, em Deus. Ele não converte estabelecendo critério. Ele pode salvar qualquer pessoa. Não importa o passado, não importa o presente triste que essas pessoas estejam vivendo. Veja a título de Saulo. Então, que isso nos dê esperança, esperança neste mesmo Deus que chamou Saulo, que pode chamar a quem ele quiser, não importa o estado que essa pessoa esteja. Que Deus nos abençoe. Vamos ver aqui os nossos pedidos de oração. Se você está assistindo e ainda não deu uma boa noite, mande que a gente envie um abraço para ti depois da oração. Então, nós temos aqui um agradecimento da nossa irmã Roselene Pereira. Roselene Pereira é lá de Brusque. Eu lembro que ela esteve aqui conosco, em ocasião nós oramos, que ela estava com muita dor na coluna. Ela agradece porque está melhorando da coluna. Graças a Deus, viu, Roselene? E muito bom tê-la aqui novamente conosco. A dona Carmen pede oração pelo seu filho Gustavo, que mora em Imbituba e hoje completou 46 anos. E também pede por Edith e Beto, que estão lá na BR, estão voltando, né, para a viagem, estão na 101. Que Deus os abençoe no retorno. Então, que Deus abençoe a viagem, né, da Edith e do Beto. E a 101 congestionada não é brincadeira. Também pede oração por toda a família e pela saúde da Aline, a minha Aline, né? A Aline anda com vertigem, com tosse. Que Deus abençoe que ela fique bem. A tosse é antiga, né? A vertigem, que Deus abençoe que ela fique 100%. Temos também aqui o pedido do diácono Osni. Pede oração por todas as famílias, pelos adoentados, por aqueles que têm problemas com vícios, né? E aqueles que têm problema com vício, né, Osni? Olhar para a conversão de Paulo é uma esperança, né? Até para estes, Deus pode libertá-los, convertê-los. O diácono Osni pede oração pela sua mãe, está com problema de saúde, e pelas suas irmãs que estão cuidando dela. Também pede as misericórdias de Deus sobre todos nós. A nossa irmã Gisele Tonsen pede oração pela Eliane Tonsen, que fará um cateterismo no dia 9 de setembro. Então, orar pela Eliane Tonsen, que fará um cateterismo no dia 9 de setembro. A nossa irmã Léo pede oração pela saúde da Aidi
está em estado gravíssimo. Nós temos orado já há um tempo pela Aidi, né? Ela tem tratado de câncer já há algum tempo, né? Nós temos orado por ela aqui há muito tempo já. Agora, mais uma vez, está em estado bem grave, né? Então, orar pela restauração da saúde da Aidi. Cremos que Deus tem poder para curá-la, mas que seja feita a vontade dele e que ele faça o melhor para a Aidi e abençoe a família também nesse momento difícil, né? Então, orar pela Aidi, crendo que Deus pode restaurar a sua saúde e pela família. A nossa irmã Lígia Soares, ela agradece as orações pela Rízia, que já está em casa, graças a Deus, ela está totalmente recuperada. E a nossa irmã Leocádia veio a óbito, então orar agora pela família enlutada, né? O Mário, o Rafael e a Carolina, pedindo a consolação do Espírito Santo sobre estas vidas, tá? Então veja a vontade de Deus, né? Deus tem um plano para cada um de nós. Nós temos que orar sempre com sinceridade. O nosso desejo é sempre que as pessoas sejam curadas, restauradas, restabelecidas, né? Mas a vontade dele é soberana e a vontade dele é a melhor, melhor do que a nossa. Então, aprove ao Senhor que a nossa irmã Leocádia esteja na presença dele, né? E que a irmã Rízia voltasse para casa. Mas veja, é sempre a vontade dele. E podemos ver que as duas estão muito bem. E me atrevo a falar que a nossa irmã Leocádia está melhor que nós, né? Está já na presença de Cristo, que é infinitamente melhor, como diz o apóstolo Paulo. A nossa irmã Carmen também pede oração pelo Leonardo Rebelo, que completa 36 anos, filho da Rosana Rebelo. Acho que o Fabrício cantou até um parabéns, né? No momento de canção. E a Letícia pede oração pela cirurgia que a Maria Iderna fará. Também pede oração pela Ivanilde e pelo Ricardo Colim. Tá, então vamos orar. Esses são os pedidos que aparecem aqui para a gente. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos pela melhora que a nossa irmã Roselene Pereira teve da sua coluna e suplicamos, ó Pai, que ela melhore a cada dia mais. Abençoe a Roselene e toda a sua família, ó Deus. Pai, pedimos pela vida da dona Carmen, do seu Omar, suplicando bênção sobre a vida deles. Em especial, te louvamos pela vida do Gustavo, que completa mais um ano de vida. Suplicamos as tuas bênçãos, as tuas misericórdias, que o Senhor dê muitos anos de vida ao Gustavo e que o Senhor supra todas as suas necessidades, livrando-o de todo o mal. Guarda a viagem de volta da Edith e do Beto, leva-os em segurança, livra-os de todo o mal na estrada, cheguem bem seguros até o lar. Pai, abençoe toda a família da Dona Carmen, os amigos e amigas, tanto no Brasil quanto no Chile. Pedimos também pela saúde da Aline, que o Senhor a abençoe, para que ela fique bem, que essa vertigem que ela tem sentido já há algum tempo passe de uma vez por todas. Restabeleça, ó Pai, a saúde dela, para honra e glória do Teu nome. Pai, nós suplicamos também por todas as famílias, pelos que estão doentes, por aqueles que têm qualquer tipo de vício. Tenha misericórdia, crendo que o Senhor pode curá-los e libertá-los. Suplicamos pela vida da mãe do diácono Osni, pedimos pela saúde dela, que o Senhor restabeleça a saúde. E abençoe as irmãs, as filhas que têm cuidado dela nesse momento. Pai, que as tuas misericórdias, o teu grande amor, seja sobre todos nós, mas especialmente sobre a vida do diácono Osni, da nossa irmã Valéria, das suas irmãs e da sua mãe, nesse tempo que ela precisa, ó Pai, desse cuidado na saúde. Pai, suplicamos também pela vida da Gisele Thompson, que o Senhor abençoe ela, toda a sua família, e em especial pedimos pela Eliane, que fará cateterismo, que o Senhor abençoe esse procedimento médico, que ela fique bem. Colocamos nas tuas mãos a vida da Eliane Thompson, suplicando bênção, cuidado, e o Senhor esteja presente, ó Pai, fortalecendo a vida da Eliane. Cuida dela, de toda a equipe encarregada desse procedimento.
Pai, mais uma vez, nós levantamos a nossa voz em clamor a Ti, suplicando pela vida da Aide, sabendo que o Senhor pode recuperar a sua saúde, que o Senhor pode prolongar os seus anos de vida segundo a Tua vontade. Mas nós pedimos agora o melhor para ela, ó Deus. Que o Senhor faça o melhor para a Aide, ó Deus. Colocamos ela nas Tuas mãos, ó Santo Deus, pedindo que a Tua vontade soberana vá para além da nossa própria. A nossa, ó Deus, é que ela fique bem, para a honra e glória Tua. Mas seja feita a Tua vontade. Ser com a família, ó Deus, nesse momento difícil. Ser gracioso, ó Santo Espírito, fortalecendo os familiares nesta hora difícil. Sabemos que é só a mão do Senhor que pode fortalecê-los. Cuida também, ó Pai, da nossa irmã Léo, do presbítero Max. Abençoe a Hanna, abençoe o Fernando, abençoe a Ellen, abençoe o Max, o William e a Ana. Abençoe toda esta família, ó Pai. Cuida do coração e da mente. Supre todas as suas necessidades. Conduza os seus passos. Dê sabedoria do alto, ó Pai, para todos eles. Cuida, ó Pai, desta família. E que o Senhor os abençoe. Pai, te louvamos pela melhora da Rísia, por já estar em casa. E te louvamos também, ó Pai, porque aprove ao Senhor curar a Leocádia de uma maneira diferente que nós esperávamos. Mas sabemos que ela desfruta da presença do Senhor, das bem-aventuranças eternas, da companhia de Jesus. Por isso, Senhor, tem de misericórdia da família que sofre, que apesar de ter esta esperança eterna, sofre, chora, se entristece. Abençoe o Mário, o Rafael e a Carolina, conforte estes corações, ó Deus. Que o teu amor, ó Pai, os console nesta hora difícil. Pai, nós agradecemos pelo aniversário do Leonardo, filho da Rosana, suplicando bênção e saúde sobre ele. Que o Senhor lhe dê muitos anos de vida, suprindo todas as suas necessidades, guardando o seu coração e sua mente, livrando de todo o mal. Pai, abençoe a nossa irmã Letícia, o presbítero Ricardo e toda a sua família. Abençoe a Maria Iderna, a cirurgia que fará. Cremos que o Senhor é poderoso para guardá-la e livrá-la de todo mal. Dê sabedoria a toda a equipe médica encarregada deste ato cirúrgico, Pai, e que a cirurgia seja bem sucedida e ela fique bem para a honra e glória do Teu nome. Continuamos a pedir, ó Pai, pela saúde da Ivanilde, do Ricardo Colim, pedindo a restauração da saúde deles e o fortalecimento do Senhor. Pai eterno, abençoe todos os irmãos e irmãs que estão assistindo esta live. O Senhor sabe de todas as suas necessidades. O Senhor sabe do que cada um aqui nesse momento precisa. E colocamos diante de Ti todos e todas, e bem como seus familiares e conhecidos, pedindo bênção do Senhor e a provisão do Senhor na vida deles. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e pedimos. Amém. Amém. Então vamos aos nossos abraços. Boa noite, Letícia. Boa noite, presbítero Ricardo. Um grande abraço para vocês. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Laura. Boa noite, Priscila. Um grande abração também. Deus lhes abençoe. Boa noite, Marisa. Boa noite, presbítero Adi. Que Deus lhes abençoe. Obrigado pela companhia. Boa noite, Marlene Vieira. Um grande abraço para ti, para toda a família. Boa noite, Vandaimo. Que Deus lhe abençoe. Boa noite ao presbítero Flávio André, a doutora Fernanda, né, sua esposa. Que Deus lhes abençoe muito. Obrigado pela companhia. Boa noite, Anne Caroline. Um grande abraço para ti, também para o Alisson, o esposo da Anne. Que Deus lhes abençoe muito. Obrigado pela companhia. Boa noite, Dona Carmen. Boa noite, seu Omar. Dona Carmen, muito obrigado pelo presente. Eu tenho que contar para vocês que eu ganhei empanadas chilenas. Delicioso, né? Comi tudo, viu, Dona Carmen? Deixei só um pedacinho para a Aline. Estava delicioso. Se você ainda não comeu empanada chilena, você não sabe o que é bom, viu? Delicioso, né? E não engorda, tá? A empanada não engorda, o que engorda é a gente. Então, uma delícia, viu, Dona Carmen? Muito obrigado pelo presente. Boa noite, Diácono Osni. Boa noite, irmã Valéria. Que Deus lhes abençoe muito. Obrigado pela companhia. Boa noite, Léo. Boa noite, presbítero Max. Que Deus lhes abençoe muito. Obrigado, né?
Boa noite, Gilberto Palharim. Deus te abençoe também. Um grande abraço. Boa noite, Aline. A Aline está ali no sofá. Boa noite, Andressa. Deus lhe abençoe muito. Obrigado pela companhia, né? Obrigado por acompanhar as nossas lives. Deus lhe abençoe, abençoe toda a sua família. Boa noite, Roselene Pereira. Um grande abraço para ti, para todos aí em Brusque. Deus lhes abençoe muito, tá? Obrigado pela companhia. Boa noite, Dulceleia Pereira, nossa irmã de Itapema, né? Sempre ligadinha conosco. Que Deus abençoe muito, viu, Dulceleia? Muito bom ter a sua companhia. Aqui é o seu Omar também. Boa noite, viu, seu Omar? Boa noite, Gisele. Boa noite, Eliane. Que Deus lhes abençoe. Obrigado pela companhia. Né? Continuaremos em oração aqui por esse procedimento. Se Deus quiser, a Eliane vai ficar 100%, né? Vai ficar com as veias zeradas aí, né? 100%, se Deus quiser. Boa noite, João. Boa noite, Tamires. Boa noite, Júlia. Boa noite, Maria. Que Deus lhes abençoe também. O João vizinho, né? Vizinho de porta. Que bênção de Deus. Pensa, o homem é presbiteriano, sai lá de Cambuí, de Minas Gerais, né? Era dos membros do louvor lá da Igreja Presbiteriana de Cambuí, do reverendo Joênio, e muda quase na mesma semana. Na mesma semana que eu mudei, eu acho que eu mudei uns dias, questão de uma semana depois, o João já estava aí, e vizinho de porta no mesmo apartamento, né? Que Cristoincidência. Deus abençoe, viu, João? Muito bom tê-lo como vizinho, como amigo, como irmão. Um abraço para ti e para todas as meninas aí, né? Boa noite, Denise. Boa noite, Marília. Que Deus lhes abençoe. Um grande abraço para vocês. Boa noite, seu Osias. Um abraço para ti, para a esposa, para toda a família. Boa noite, Lígia Soares. Deus lhe abençoe também. Um grande abraço para ti, para toda a família. Mandar parabéns, né, para o Leonardo Rebelo, para o Gustavo. Que Deus abençoe muito, né? O ano que vem vocês fazem festa e convida a gente ora no local, né, para ficar mais chique. Boa noite, Elivânia. Que Deus lhe abençoe. Um abração para ti, para as meninas, para toda a família aí. Tá? Um grande abraço para todos e todas aí. A grande família da Elivânia, né? Que Deus abençoe muito esta família. Bom, são os nominhos que apareceram aqui para mim. Talvez você esteja assistindo, tenha até comentado, às vezes o Facebook não mostra, tá? Mas todos e todas sintam-se abraçados por todos os irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Um grande abraço para a nossa irmã Antônia, que sempre assiste também. Um grande abraço a todos que assistem lá no YouTube também, que Deus lhes abençoe muito. Então vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja presente com todos os irmãos e irmãs e com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Então nós voltamos amanhã, às 19h30, com o momento de canção, e às 20 horas, com a continuação do nosso estudo em Atos dos Apóstolos, e vamos ver agora o Saulo, cheio do Espírito Santo, o Saulo convertido, e vamos ver os seus primeiros passos como cristãos, o perseguidor que agora será perseguido. Então, boa noite a todos e a todas. Até amanhã.